Olá, 10 de março de 2017. Motoristas que tiveram o carro roubado ou furtado em 2016 terão devolução do IPVA. Os valores ficarão à disposição do proprietário no Banco do Brasil durante 2 anos e obedecerão ao calendário de restituição no estado de São Paulo. A Secretaria da Fazenda vai devolver pouco mais de 19 milhões de reais. O reembolso é referente à restituição proporcional do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Serão liberados 4 lotes nos meses de março e abril. Mais informações no site portal.fazenda.sp.gov.br. Veja agora os destaques desta edição. A Lei de Responsabilidade das Estatais de 2016, que estabelece a qualidade de transparência nas empresas no Brasil, foi tema debatido aqui na Assembleia Legislativa. Projeto de lei em andamento aqui na Assembleia Legislativa prevê que a conta de água de condomínios seja individualizada, agora no Jornal da Assembleia. A Lei de Responsabilidade das Estatais de 2016, que estabelece a qualidade de transparência nas empresas no Brasil, foi tema debatido aqui na Assembleia Legislativa. A palavra é em inglês e nova para os nossos ouvidos: compliance. Mas no que diz respeito ao seu entendimento e prática, já temos alguns anos de trabalho. O que se usa denominado de compliance, é uma cultura de transparência e de adequação às normas que visam integridade. Então, se você fala de uma cultura de compliance ou de uma legislação que fala sobre compliance, é uma palavra americana que ela, traduzindo para o português, ela diz conformidade. Então, a gente fala, o que é então conformidade? É agir conforme a regra. Mas todo mundo não é obrigado a agir conforme a regra, e a regra não vale para todo mundo. Especificamente é com relação à integridade. Integridade, a gente está falando de prevenção e de combate à corrupção. Em outras palavras, é estar em conformidade com os normativos dos órgãos reguladores, sejam internos ou externos. Esse novo estatuto traz alguns termos que vão ser debatidos, devem ser debatidos, para que não ocorra situações essas de suspensão que não servem a ninguém, mas se for necessário, se tiver algo que atente a algum princípio, alguma ilegalidade, alguma restrição aos participantes, claramente o tribunal vai atuar dentro do limite da sua legalidade, dentro do seu limite, da sua atuação, de sua responsabilidade, como tem sido feito ao longo dos seus 95 anos de existência. O Brasil é o país com mais estatais na América Latina. São 122 estatais municipais e estaduais no estado de São Paulo e 154 estatais federais. Para administrar tantas empresas públicas, a Lei de Responsabilidade das Estatais, em vigor desde 2016, estabeleceu regras mais rígidas para compras, licitações e para a nomeação de cargos. O que a população deve, obviamente, esperar, uma aspiração natural da sociedade brasileira, é que essas empresas sejam, em primeiro lugar, administradas com o máximo de seriedade e diligência, de valores éticos, e, por outra parte, que elas sejam eficientes no cumprimento do seu objetivo social. Se são empresas produtoras de bens, que o façam de uma forma excelente, e se são produtoras de serviços, que entreguem serviços de qualidade para a população brasileira. Alterações que foram debatidas no Congresso com especialistas, empresários e a sociedade civil, proposta pelo Instituto do Legislativo Paulista. O Instituto ele é um lugar para estudar, discutir, propor, realizar. São diversos verbos aí que estão à disposição da população. É uma oportunidade institucional que a Assembleia tem de se aproximar da população, de trazer a população para dentro da casa, para conhecer os nossos trabalhos, a nossa atuação e ela efetivamente participar do seu exercício de democracia. Lideranças do movimento negro no Brasil se reúnem na Assembleia Legislativa de São Paulo para discutir a importância da unificação da sociedade afrodescendente.
Laudeli é engenheira civil, uma mulher em uma profissão na qual predominam homens, uma negra ocupando um cargo típico de brancos. A vitória para alcançar o status tem raízes na educação familiar. Meu pai, ele se tornou um engenheiro civil, mas ele veio de uma família muito humilde. A mãe dele era empregada doméstica, o pai dele era motorista e a tia dele, a irmã da minha avó, ela era uma das líderes da Frente Negra brasileira. Foi aí que começou a conscientização do meu pai. E foi isso que ele passou para nós. E isso que ele passou para mim. A minha carreira como engenheira, me tornar uma engenheira, também não foi fácil. Eu estudei em colégio do estado, mas consegui entrar numa faculdade estadual, estudei na Unicamp, mas me formei engenheira. Eu era engenheira, era mulher e era negra. Algumas vezes, não uma só, me perguntaram numa obra o que eu estava fazendo lá, por que eu não ia lavar roupa? Você não tem marido, você não tem roupa para lavar, comida para fazer, ao invés de estar aqui, você está aí mandando eu fazer trabalho? Eu já levei cuspida porque eu era negra, porque eu era engenheira negra e ali não era meu lugar. Mas eu acho o seguinte, a gente tem que perseverar, sabe? Sempre na vida. A nossa vida é ter fé naquilo que você é, naquilo que você pode ser, na confiança em você mesmo. E a gente consegue, com muito trabalho, com muita labuta, mas consegue sim. O movimento negro no Brasil quer que referências como Laudeli ajudem a traçar um caminho de unificação e com alto nível de organização. O nosso objetivo é unir todas as lideranças do Brasil. Por quê? Porque hoje, quando é carnaval, quando é festas, todos os negros estão. Mas quando é alguma coisa para nós, queremos a saúde, queremos... Como é que chegou a ser um coronel? Como que eu posso fazer uma faculdade? Mas aí ele acha, não, eu não vou conseguir. Então, esse evento é para mostrar que temos juízes, coronel, físicas, engenheiros, professores. Então, vocês podem sim vocês podem conseguir ser alguém sim. Lideranças negras de segmentos educacionais, culturais, científicos e religiosos trazem no DNA exemplos de superação e conquistas. É o caso da coronel Helena dos Santos, atual secretária-chefe da Casa Militar do Estado de São Paulo. Eu acredito que nós, que estamos em uma posição de destaque, nós temos o dever de, principalmente, divulgar como nós chegamos, os caminhos, que existem possibilidades, que existem oportunidades que independem da cor, da raça e de condição social. Então a gente tenta levar essa mensagem, principalmente em escolas, em grupos sociais, de forma a valorizar também a nossa raça, a nossa classe social e difundir esses cases de sucesso. Segundo o IBGE, 53,6% da população brasileira é negra, que o Instituto classifica como pretos e pardos. Embora maioria, a conquista do empoderamento e da unificação são difíceis e tem explicações, boa parte delas, em raízes históricas. Essa semana nós fechamos um convênio com a Zumbi dos Palmares para nós fomentarmos a inclusão do negro no curso superior e pós-graduado. Então agora nós vamos partir para ações junto periferias para estimular o jovem negro ou o jovem branco também. Na realidade é uma unidade para melhorar a vida, na realidade, do menos favorecido financeiramente. Seria esse o objetivo. O evento teve apoio do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. O movimento negro, que na Assembleia Legislativa de São Paulo tem representação no SOS Racismo, deve colocar na pauta dos próximos eventos a redução da violência contra os negros na internet e o debate sobre a classe estudantil universitária afrodescendente.
E agora a previsão do tempo para amanhã, sábado. Em São Paulo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com possibilidade de garoa. A temperatura deve chegar aos 27 graus. Em Campinas, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 29 graus. Em São José dos Campos, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados à tarde e à noite. A máxima deve alcançar 29 graus. Em Sorocaba, sol entre nuvens e possibilidade de garoa. Os termômetros devem atingir os 28 graus. Em Ribeirão Preto, sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura aumenta e deve atingir a marca de 33 graus. Veja a seguir, projeto de lei do deputado Teonílio Barba, do PT, prevê a instalação de portas de proteção em todas as estações de metrô. A gente volta já já. Projeto de lei do deputado Teonílio Barba, do PT, prevê a instalação de portas de proteção em todas as estações de metrô. O funcionamento delas é sincronizado. A porta de emergência só se abre quando a porta do trem faz o mesmo movimento. Assim, com segurança, fica mais fácil usar o transporte público. Mais seguro, mais confortável, sem medo de ficar com medo de cair no buraco, né? Então, sempre tranquilo. Eu acho muito seguro, acho que é bem melhor porque evita, né, da pessoa cair, criança, essas coisas, então eu acho que é bem melhor. Se fosse assim nas demais, com certeza ficaria bem melhor. O objetivo destas instalações é evitar a queda de objetos e usuários na via. Também melhora o fluxo de embarque e a segurança dos portadores de necessidades especiais. Além de tudo isso, impede que o passageiro tenha acesso às áreas de túneis a partir da plataforma. Por isso, o deputado Teonílio Barba, do PT, propõe um projeto de lei que vai obrigar o metrô a instalar portas como esta em todas as estações da malha metroviária. De acordo com a proposta, o metrô teria 180 dias para apresentar um cronograma de implantação e 12 meses para entregar o trabalho. Tudo a partir da publicação da lei. É viável, lógico, sempre, segurança sempre. Bem melhor. Este gestor da concessionária Via 4, que administra a linha amarela, diz que a mudança é mais do que necessária, mas pode não ser fácil. Os sistemas antigos, né, ele teria que ter um sistema de sinalização que converse com a porta. O nosso sistema já foi concebido assim. Então o trem, quando ele está chegando e está iniciando a parada, ele emite um sinal para a porta e as portas do trem abrem concomitantemente com as portas de plataforma. Fazer isso numa linha antiga requer uma revisão no sistema de sinalização dos trens. Então eu não sei avaliar o custo disso, mas certamente não é nada simples. Todas as linhas novas deveriam vir com esse recurso, porque ele é extremamente, comprovadamente eficaz em termos de acidente, é zero acidente. Então isso por si só já é uma grande vantagem. Pela estação, a opinião sobre a importância de mais linhas como esta é uma só. Seria ótimo, sem dúvida. Tem outra segurança a mais, tranquilo. Seria excelente. Para a segurança da população seria sim muito bom. Projeto de lei em andamento aqui no Parlamento Paulista prevê que a conta de água de condomínios seja individualizada. O assunto nunca esteve tão em pauta entre síndicos, administradores e condôminos. Na busca pela economia na conta de água, a medição do consumo por unidade tem sido a saída adotada por muitos condomínios. O consumo de água é um dos maiores vilões nestes lugares. Na verdade, a conta de água representa a segunda maior despesa dos condomínios, só perdendo para a folha de pagamento somada aos encargos e obrigações trabalhistas. Nós contratamos uma empresa homologada pela Sabesp. Ela instalou 4 medidores em cada andar, que corresponde a cada medidor a um apartamento, e colocou um aparelho centralizador de leitura lá no -1, no piso da garagem, e mensalmente essa empresa vem, faz a leitura e as contas são emitidas pela Sabesp. A vantagem desse tipo de sistema
é que, além dos moradores receberem as contas individualmente, ainda conseguem saber quanto gastam de água no mês. E o melhor, se tiver algum tipo de vazamento, é facilmente detectado. Na conta do Gino, todas as vantagens, inclusive o valor. Antes você não tinha ideia de qual era o seu consumo. Por mais que você tentasse economizar, você não estava sabendo se aquilo era suficiente, se não era. Agora não, todo mundo recebe a sua conta e ali você sabe quantos metros cúbicos você consome, você sabe se o que está sendo consumido é o indicado pelo número de moradores, etc. Então você consegue diminuir e controlar melhor. Projeto de lei de número 634, de 2016, da deputada Marcialia, do PT, fala sobre a medição individualizada de consumo de água no estado de São Paulo. A gente percebeu que quando os hidrômetros são individualizados, ou seja, cada um paga aquilo que consome, há uma economia, segundo estudos que a Sabesp fez, de 30% a 50% de economia. Então, os prédios de apartamentos, condomínios, quando a cobrança é coletiva, ou seja, todo mundo paga o consumo global e rateia de uma forma igual para todo mundo, não há preocupação das pessoas em economizar água, né? Ele vai pagar mesmo. Então, aquela pessoa que mora num apartamento sozinha, ela tem que pagar exatamente o mesmo que uma família, por exemplo, de 8 moradores, de 7 moradores. Isso é injusto, né? Isso faz com que as pessoas tenham um consumo exagerado, sem se preocupar, porque já que vai ter que pagar tudo igual mesmo. E a gente entendeu que isso, a gente vai dar um prazo, o projeto de lei prevê um prazo para que os condomínios, os prédios mais antigos possam se adaptar, e é uma tendência nacional, né, de que você possa fazer todos os esforços no sentido da gente economizar água, que é um bem finito. Quem já tem, aprova. É ótimo, é uma coisa que todos os prédios deveriam ter, gera uma economia absurda para todo mundo. Vamos a mais uma rodada da previsão do tempo para amanhã nas cidades do interior e do litoral do estado. Em Santos, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Em São José do Rio Preto, sol e aumento de nuvens de manhã. Pode chover rapidamente à tarde e à noite. A temperatura alcança os 33 graus. Em Mogi das Cruzes, sol com muitas nuvens durante o dia e permanece nublado à tarde e à noite. A máxima chega aos 26 graus. Em Piracicaba, dia começa com sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde e à noite, a possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura alcança os 30 graus. Veja a seguir, um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê a ampliação dos bancos de remédios em todo o estado. A gente volta já já. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa prevê a ampliação dos bancos de remédios em todo o estado. Sabe aquele remédio que você usou, tá no prazo e não precisa mais? Então, desde outubro, uma associação gaúcha, juntamente com a OAB de Santana, está recolhendo centenas deles. O Banco de Remédios é uma associação sem fins lucrativos, independente, que atua há mais de 10 anos em Porto Alegre. Recebe medicamentos do Brasil todo e doa para quem precisa. A associação funciona há 10 anos no Rio Grande do Sul. Começou recebendo poucos remédios. Hoje, ajuda mais de 3.000 pessoas que precisam deles. Desde que esteja no prazo de validade e pode estar com a caixa aberta. Líquidos, cremes e pomadas apenas se estiver com lacre. E nós não recebemos insulina, porque o medicamento precisa ser refrigerado. A parte interessante de um banco de remédios também é que você não precisa doar só aqueles que estão lacrados e fechados. Estando no prazo de validade, serve esses assim também, ó. Quase todo usado, mas ainda com 2 dragas. O principal objetivo do banco, além de ajudar quem precisa de tratamento médico, é evitar o desperdício de medicamentos.
O descarte incorreto não é regulamentado, nós não temos uma lei específica que fala sobre o descarte de medicamentos hoje em dia. Então, o Banco de Remédios recebe esses medicamentos e repassa para quem precisa. A Assembleia Legislativa de São Paulo, de olho na saúde pública, tem um projeto de lei, de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que cria em todo o estado de São Paulo o Banco de Remédio, com o objetivo de formar estoque vindo de doações de pessoas físicas e jurídicas. Um banco de remédios aqui feito pelo Estado ajuda, né? Ah, com certeza, vai ratificar, vai confirmar todo esse trabalho que o Banco de Remédios já realiza e tomara que nós tenhamos outros pontos de coleta para que as pessoas doem medicamentos, porque doar medicamentos é um ato de cidadania e as pessoas doando medicamentos ajudam quem precisa a utilizar aquele medicamento que não tem condição para comprá-lo, ajuda o meio ambiente e ainda diminui a judicialização na área da saúde. O consumidor que se sentir lesado em relação a valores abusivos pelos planos de saúde deve procurar os seus direitos. O PROCON orienta o associado a ficar atento à legislação, principalmente em relação aos reajustes por faixa etária. A aposentada Mara Barreto paga um plano individual de saúde há mais de 20 anos. Ao completar 59 anos, em apenas 3 meses, o valor da mensalidade triplicou. Um susto. Quando eu fiz 59, sem nenhum aviso prévio, eu recebi o boleto já reajustado, onde eu saí de 500 e pouco e fui para 1.700. Mara procurou uma advogada especialista em planos de saúde. Doutora Tatiana Viola de Queiroz diz que o reajuste foi abusivo. Ela tinha um plano individual contratado antes da lei dos planos de saúde da ANS, contratado antes de 98, e aí ela teve aumentos abusivos por conta da faixa etária. Por esse plano de saúde contratado, os aumentos poderiam ocorrer até os 75 anos de idade. No entanto, com a entrada em vigor tanto dos planos da lei dos planos de saúde quanto do Estatuto do Idoso, esse contrato então estaria ilegal, né, e em confronto com a lei. A Lei 9656 de 1998 regulamentou os planos de saúde, mas só 5 anos depois, em 2003, com o Estatuto do Idoso, é que o limite máximo de 59 anos para reajuste destes planos começou a ser observado. O contrato de Dona Mara foi fechado antes da Lei dos Planos de Saúde e até previa reajuste após os 60 anos, mas o Estatuto do Idoso veda este aumento. Atualmente, a maioria dos planos utiliza uma tabela com faixas etárias para reajuste da mensalidade, que vão de 0 a 18 anos até o limite de 59 anos. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, regula o reajuste anual e por faixa etária para planos individuais, como o de Dona Mara, e também os familiares, que representam 17% do total. Mas hoje são os planos coletivos e empresariais que dominam o mercado e, neste caso, sem regulação pela agência, tanto em relação à idade quanto ao reajuste anual. A ANS ela não vai regular o percentual de aumento pela faixa etária. Tá? Isso é para qualquer plano. O que acontece para qualquer plano? Passou dos 60 anos, não pode mais ter aumento por conta da faixa etária. Então, o último aumento é quando a pessoa faz 60 anos. Dona Mara ganhou a ação em primeira instância. A empresa recorreu. Eu não teria condição monetária, econômica de bancar, e exatamente na hora que você precisa ter um respaldo, né? Eu investi, eu tenho plano há mais de 20 anos. Então eu estava investindo em ter um respaldo para os meus cuidados. Então na hora que você começa a precisar, você percebe que não tem condição financeira de manter, foi o básico. E segundo, que eu sabia que estava errado, que por lei aquilo não poderia continuar existindo. Em primeira instância, foi julgado procedente o processo. Esses valores considerados abusivos devem ser devolvidos
mas o plano de saúde recorreu e agora está em segunda instância. Para o consumidor que se sentir lesado por reajuste abusivo, resta tentar negociar com a empresa e, havendo negativa, acionar judicialmente a operadora por meio da Defensoria Pública ou contratando advogado. Sempre a orientação é procurar a própria empresa até para entender o que aconteceu, né? Para entender qual foi o aumento e o porquê foi feito esse aumento. Tendo aí essa resposta, procurar um advogado para então entrar com ação para ter esses valores devolvidos. Veja a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, dia começa com tempo fechado e chuva a qualquer hora do dia. A máxima pode atingir os 30 graus. Em Bauru, sol aparece encoberto pelas nuvens durante todo o dia. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A temperatura chega aos 32 graus. Em Limeira, o dia começa com tempo nublado e o sol aparece brevemente. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite, a máxima de 30 graus. Em Marília, dia ensolarado com aumento de nuvens. Existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 27 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta segunda-feira. Um bom final de semana para você. Até lá.